Tito, capítulo 1. Hoje é culto de doutrina. Nós sabemos que em doutrina, a doutrina de Deus, a doutrina dos homens e doutrina de demônios. Nós devemos entender que nós servimos ao nosso Deus. Nós estamos na doutrina de Deus. É ensinamento para mim e para você. E você que nos assiste. Então, abra seu livro aí, sua Bíblia no livro de Tito. O Ben tirou aqui. Aí está aqui novamente. Tito, capítulo 1. Amém? E precisa de fé. Precisa de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E saber a quem ouvir, estarmos atentos à palavra de Deus e saber a quem ouvir, porque muitas das vezes nós ouvimos muitas pessoas e às vezes tiramos conclusões precipitadas e às vezes até ouvimos conselhos que, se não vigiarmos, nós pecamos contra o nosso Deus, porque nós sabemos do princípio, onde ali Adão, ele tinha um mandamento, e por ele não atentar à palavra de Deus, ele ali acabou ouvindo a esposa, porque a esposa ela é para ajudar, ela ajuda, mas às vezes nós temos que estar atentos, porque às vezes pode ser que vemos pecar contra o nosso Deus. Nós temos que estar firmes em Cristo Jesus, porque naquele momento Adão ouviu Eva e ele acabou pecando contra Deus, e ambos pecaram contra Deus. E aí, onde está o pecado sobre a humanidade? Então nós temos que estar atentos. Nós sabemos que há muitas denominações, onde muitas religiões, mas Cristo Jesus, ele não é religião, ele é o Salvador. E nós temos aqui homens chamados, escolhidos por Deus, e mulheres escolhidas por Deus, que estão capacitados, porque Deus é quem capacita. E nós temos ouvido o puro Evangelho de Cristo nesta denominação. Então nós não podemos estar buscando em outros lugares, porque nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, e através dos irmãos e irmãs que ministram a palavra de Deus, porque vem diretamente do coração de Deus. E usa cada um de nós para falar do amor, da justiça e da verdade de Deus, e da doutrina de Deus, do ensinamento de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que estar firmes e dizer não às heresias do mundo, ensinamentos contrários à palavra de Deus. Então, Tito, capítulo 1, vamos iniciar toda a leitura do versículo 1 também, para que nós vamos compreender e entender melhor a palavra de Deus. Amém? Assentados mesmo, mas com reverência. Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, e segundo a piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pôde mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos próprios manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Paulo dizendo: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Nós já entendemos que o nosso Salvador é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Nós não podemos confiar e acreditar em outras pessoas, ou em outros deuses. Nós entendemos, graças a Deus, você que está em casa, entenda: é Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Não existe salvação fora do Senhor Jesus. E aqui, para nós devemos compreender mais e guardar a palavra de Deus no nosso coração, para não pecarmos contra o nosso Deus,
e termos a confiança, a certeza de levarmos a palavra de Deus com a autoridade que Deus nos concede e nos dá por Jesus Cristo. Todos somos chamados, todos. Versículo 5. Por esta causa que deixei em Creta, diz ao povo que morava em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda resta e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já mandei. Trazendo para os nossos dias, nós temos aqui homens e mulheres de Deus. Tem aqueles separados, ungidos, mas todos são chamados para a obra do Senhor. Todos são chamados para trabalhar na obra de Deus, na seara do Senhor. E graças a Deus, a nossa denominação tem trabalhado na obra de Deus. Graças a Deus, tem levado a palavra de Deus, levado a Cristo aqueles que necessitam da palavra de Deus, aqueles que precisam de cura espiritual, porque muitos buscam a cura física, mas nós entendemos que a cura ela é espiritual, porque nós sabemos que Jesus Cristo, Ele curou muitos enfermos, Ele ressuscitou mortos, mas como foi dito, e nós entendemos que aqueles que Jesus Cristo ressuscitou, eles também partiram. E se pela graça de Deus, que é pela graça de Deus, se nós viermos ressuscitar alguém, pelo amor de Deus, ele vai partir um dia, não vai permanecer nessa terra para sempre. E nós temos que dizer, olha, seja ressuscitado espiritualmente, seja curado espiritualmente, seja liberto, para que venha entender o grande amor de Deus por cada vida que se encontra nessa terra, para que venha ser salvo, porque sem Jesus Cristo não tem salvação, não há salvação. Então é a libertação, é a cura, é a doutrina e ensinamento de Deus, o Evangelho de Cristo, em nome de Jesus, amém? Repete mais uma vez o versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Olha o mandamento aqui para nós, para mim e para os irmãos, que nós temos filhos. O chamado de cada um, a responsabilidade de termos a nossa casa, manter a nossa casa em ordem, porque nós sabemos que se nós não governarmos bem a nossa casa, como é que vamos estar à frente da obra de Deus? E filhos ser obedientes, como na outra administração, né? Deus dê a graça. Mais uma vez a palavra nos leva a entender, é toda a casa, é o pai, é a mãe, é os filhos, em obediência a Cristo Jesus, é a igreja em obediência a Cristo Jesus, pela doutrina de Cristo. E nós sabemos, como eu disse, muitas denominações na cidade e no Brasil inteiro, muitos chamados, mas nós temos que estar atentos à palavra de Deus, para que não venhamos ouvir algo que seja heresia e que venha nos tirar a presença de Deus. Porque muitos pregam heresia, muitos estão pregando aquilo que Deus não mandou, muitos estão no próprio coração falando aquilo que está sentindo, não o que Deus mandou falar. Então nós temos que estar atentos, centralizar a palavra de Deus, estar centrado em Cristo Jesus, não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, olhar para Cristo, porque muitos estão ensinando heresia, muitas pessoas que levam a palavra de Deus, que usam da palavra de Deus para se engrandecer. E quem tem que se engrandecer, que é grande, é o Senhor Jesus. Nós somos pequenos. Nós somos pequenos. Nós somos apenas usados pelo nosso Deus. E graças a Deus por nosso Senhor Jesus, por nos chamar, por ter nos chamado, ter nos dado essa oportunidade de sermos família de Deus através do Senhor Jesus. Versículo 7.
É necessário que o bispo seja irrepreensível, como um despenseiro de Deus, não soberbo, nem irracível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de dor e ganância. Responsabilidade. Ao vinho não se deve colocar bebida forte na boca, como muitos até aí, denominações que dizem que pode beber um pouco, mas nós sabemos que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, ficar atento às heresias que muitos pregam e que dizem que pode, mas nós sabemos que não pode. Então, nós temos que estar firmes em Cristo Jesus. Versículo 8. Deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e temperante. Tem que ser hospitaleiro, amigo do bem. É fazer sempre o bem, né? Porque aqui nós sabemos sempre fazer o bem. Se nós não fizermos, nós estamos cometendo o pecado. É fazer o bem. Porque se não fizermos, nós cometemos pecado. Versículo mais uma vez. Deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e temperante. Deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Naquele tempo tinha os contradizentes em Creta, e no nosso tempo também temos contradizentes nos dias de hoje. Como eu disse, várias denominações e muitos são contradizentes àquilo que nós aprendemos de Jesus, que nós, pela doutrina de Cristo, levamos às pessoas. E muitos ignoram, muitos crentes, falando do povo cristão, que não concordam muitas das vezes conosco. E aqui também era um povo também, que naquele tempo não concordava e hoje também não concorda. Mas nós temos que estar o quê? Firme na rocha. A rocha é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é a rocha. Então eu e você, nós temos que estar firmes em Cristo Jesus, sabendo que é o puro Evangelho de Deus. A palavra é de Deus, não é nossa. Foi Deus que enviou a palavra através, pelo Espírito Santo de Deus, a homens para que escrevesse essas palavras, esses livros, para o quê? Para ensinamento nosso, para todo aquele que está chegado ao Senhor, buscar o conhecimento, buscar o entendimento de Deus. Ele vai revelar, Ele vai mostrar e ter um entendimento verdadeiro de servir a Deus. Porque, como eu disse no início, doutrinas que ensinam errados, diferentes da palavra de Deus, distorcendo o Evangelho de Deus, distorcendo a doutrina de Cristo. Então, nós temos que estar atentos à palavra. E aqueles que ainda não entendem, busquem o entendimento. Peça sabedoria a Deus, que Deus vai dar a sabedoria, vai dar o entendimento. Porque ninguém vai ficar enganado. Porque Jesus Cristo não vai deixar ninguém enganado nem confundido. Quando não entende, busque o entendimento. Busque. Clame ao Senhor e Ele vai revelar. Glória a Deus. Mais uma vez, versículo 9. Deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. A demonstrar é ensinar e convencer aqueles que vêm com heresias. Olha, isso não é assim. A palavra de Deus não ensina desse jeito. Está errado. Ter a certeza, ter a firmeza. Não é arrogância, é ter a certeza, estar crendo no Evangelho, não se envergonhar do Evangelho de Cristo e dizer: olha, isso aí está errado, não é desse jeito. Busque o entendimento de Deus, que não é assim. E aí levar com certeza a palavra de Deus, para que ninguém venha a ser enganado nem confundido. Isso é para nós que buscamos, que temos uma aliança com Jesus. E aquele que não tem, eu sempre digo: faça uma aliança com o Senhor Jesus. A aliança é através do batismo, por arrependimento. Se arrepende e faça uma aliança com o Senhor Jesus, que é através do batismo. Versículo 10.
Pois há muitos insubordinados, faladores, vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso tapar-lhes a boca, porque arruinam casas inteiras, ensinando o que não convém, por pura ganância. Isso é um exemplo direto. Um dentre eles, seu próprio profeta, disse: os cretenses, falando aquele povo de Creta, são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Todos que dizem que têm uma aliança, que fizeram uma aliança com Jesus Cristo, têm que estar firmes na fé em Cristo Jesus. Tem que estar na palavra de Deus, porque nós não podemos nem acrescentar e nem tirar da palavra de Deus. É estar na palavra de Deus. Se está escrito, é verdade. Se não está escrito, não é verdade. Se Deus revelou, revelou. Aqui que Deus não revelou, Deus não revelou. E a revelação está na palavra de Deus aqui, ó. Já foi revelado. A não ser algo específico que Deus venha revelar pessoalmente. Mas a palavra está revelada. Aleluia. Deus, quando manda falar, acontece. Se Deus mandou, Ele é fiel para cumprir. Se Ele mandou, abra a sua boca com a certeza. Foi Deus que mandou. Não sou eu que estou mandando. Não é você. Não é outra pessoa. Se Deus mandou, então obedece. Porque Deus mandou, acontece. E muitos profetas também estão profetizando, dizendo que Deus mandou e Deus mandou não falar nada. Então nós temos que estar firmes na palavra de Deus. Entender que é Deus que manda. Eu não vou abrir a minha boca e dizer que foi Deus que mandou, não. Pela fé, posso crer, é diferente. Mas uma ordenança de dizer que Deus mandou, isso é muito grave. Tem que ter a certeza que Deus está mandando. Não é o meu coração, na minha vontade, mas sim o coração de Deus. Aleluia. 13. Esse testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Nos dias de hoje tem muitos mandamentos de homens se desviando da verdade de Deus. Então o que? É nós buscar o conhecimento de Deus. É nós buscar para que não sejamos confundidos nem enganados. Porque muitos, como tenho dito, falam bonito, né? Muitos doutores da lei, estudiosos, com palavras bonitas, mas muitos aí são lobos devoradores. Lobos devoradores. Mas se nós buscarmos verdadeiramente, Deus revela aos pequeninos. Deus revela aos pequeninos. Aqueles que não têm faculdade humana, mas sim, como o irmão Ricardo diz, olha, a minha faculdade é a faculdade, como ele ouviu, né? A faculdade é de papai, de Deus, do céu, do Criador, do Salvador, de através de Jesus Cristo. Então, estou na faculdade do meu Pai. É ter a certeza, confiar, crer, acreditar e a fé em Cristo Jesus. 14, mais uma vez, não dando ouvidos a fábulas judaicas nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os corrompidos e descrentes. Antes, a sua mente e sua consciência estão contaminadas. Professam conhecer a Deus, mas negam-no pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a tua obra. Então, muitos aí confessam que tem Deus. Mas nós olhamos, observamos atentamente o que andam fazendo através das obras, então nós vamos ver que não é de Deus. Através das obras, nós vamos ver que não é de Deus, porque nós sabemos que uma boa árvore tem que dar bom fruto.
E uma árvore ruim, ela dá fruto ruim. Isso é sempre explicado, é sempre dito. É bom a gente estar sempre lembrando, para que não venha esquecer. A árvore boa, ela dá bons frutos. Então, observar, porque muitos estão dizendo: eu tenho Jesus, o meu Deus, mas negam com as obras, fazem ao contrário. Então, atento, porque as doutrinas aí também dizem que tem Deus. As doutrinas aí, elas dizem que tem Deus. Mas vamos observar qual é o Deus que eles estão servindo. Se é o Deus, o nosso Deus, ou não. Porque, como disse um pregador, ele ainda não era evangélico. E um evangélico dizia para ele: olha, o meu Deus. E ele falava, aquele que não era ele dizia assim: o meu Deus. Aí o evangélico dizia para ele: olha, só que o meu Deus não é o teu Deus. Por quê? Porque o Deus do verdadeiro crente, verdadeiro fiel, não permite que faça coisas abomináveis. Não é do agrado de Deus. E o seu Deus permite que você faça essas coisas. Você faz tudo que desagrada a Deus e fala com o meu Deus. Então, esse Deus aí não é o meu. Esse Deus que você serve não é o meu. Meu Deus é santo. O Deus que está servindo não é santo. Então, venha servir o Deus santo, o verdadeiro. Quer dizer, abandone o pecado, deixe o pecado, deixe aquilo que desagrada a Deus e venha servir o verdadeiro Deus. Aí abra a boca e diga: o meu Deus. Porque muitos servem a outros deuses. Como nós sabemos que as doutrinas, como eu disse, doutrina de espírito, muitos servem aos espíritos enganadores. Doutrina do catolicismo, que distorce a palavra de Deus. Eu estou aqui com a palavra verdade de Deus. Está assistindo? Glória a Deus, aleluia. Que distorce a palavra de Deus. Porque nós sabemos que Deus condena as imagens de escultura. Deus não quer isso para o homem de Deus, para a mulher de Deus. E eles também sabem disso, mas eles distorcem a palavra de Deus. Então servem a um Deus que não ouve, que não fala, que não anda. Nós fizemos uma visita, onde um homem, pela graça de Deus, presbítero Pedro, evangelista Dom Carlos, irmão Adler, irmão Alisson, pela graça de Deus ele entendeu que esse Deus não serve. Ele pegou uma imagem dessa, jogou no chão, quebrou. Por quê? Porque não é o Deus verdadeiro. E não é evangélico ainda, mas vai se converter em nome de Jesus. Eu sei que muitos acham dura a palavra, mas é ensinamento de Deus, é doutrina de Deus. E cabe a nós levar a doutrina de Deus, a verdade de Deus. Falas enganosas por pessoas mentirosas. Porque se são pessoas mentirosas, elas vão servir a quem? Ao inimigo. Porque quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, pessoas mentindo. É o diabo que é o pai da mentira, é o pai deles. Então, eles não têm Deus. Estão enganados. Aprendam o que é verdadeiro Deus. Se convertam ao Senhor Jesus. Porque ensinamentos antepassados, ensinamentos de geração para geração, se não for de Deus, não tem salvação. Tem que ser de Deus. Então, versículo 16. Professam conhecer a Deus, mas negam pelas suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Tem muitos cristãos que não têm coragem de dizer que essas coisas são erradas. Ficam passando a mão, alisando, e a pessoa caminhando para o inferno. Nós temos que pedir ao Espírito Santo de Deus, ousadia pelo Espírito Santo de Deus, para falar do amor de Deus, falar da justiça de Deus, da verdade de Deus, da doutrina de Deus. Porque, como eu disse, não é a cura física, é a cura espiritual. Tem que ser liberto espiritualmente.
Tem que estar na doutrina de Deus, na doutrina de Jesus Cristo, para a salvação, para a minha, para a sua, para a nossa, e daqueles que nos assistem, para a sua salvação e de toda a sua casa. Porque lá também foi dito, falou-se de morte, e nós sabemos que vamos partir um dia, isso aqui nós sabemos, graças a Deus, porque Deus tem nos dado o entendimento, e todos também sabem que um dia vão partir, mas e para onde vão partir aqueles que ainda não sabem? Para onde vão partir quando saírem dessa terra? Porque todos dizem que vão para o céu, e não é assim. Não é do jeito que estão vivendo uma vida desregrada aí, longe de Deus, e dizendo que estão seguindo a Deus. Tem que renunciar, tem que dizer não ao pecado, tem que dizer não ao desejo da carne. E como eu disse, repito, uma aliança com Jesus Cristo que é através do batismo. Se arrepende, passa pelo batismo. E tem que ter uma nova vida com Jesus Cristo. Morrer para o mundo, morrer para o pecado e viver para Cristo. Então entenda, você que está em casa, nos assiste. Partir sem Cristo Jesus não tem salvação. Agora, partir sem Cristo Jesus tem salvação. Deus maravilhoso. A partir dessa terra, a morte vai separar. Eu sempre tenho dito, os irmãos também têm dito. A morte separa o homem, o seu semelhante daqui. Essa primeira morte que tem aqui, que passa, a separação. Mas é outra morte que separa o homem de Deus. Então, esse nós temos que levar as pessoas que não entendem. Se não tem uma aliança com Jesus, se não está na presença de Deus, se partir sem Deus, vai ser separado de Deus. Não vai ser ressuscitado para a vida eterna, mas sim para uma condenação eterna. Muitas pessoas têm aliança com outras entidades. Eu sei disso, os irmãos sabem disso. E através da misericórdia do amor de Deus, através de nós, Deus nos leva, as famílias vão entender que estão servindo ao inimigo. Que Deus não quer aquele sofrimento para a pessoa. E que veio se converter, que veio aceitar Jesus Cristo. Eu digo, olha para aqui, olha para mim, ó, você está me vendo? Jesus Cristo, Ele é contra todo o pecado, Ele condena o pecado. Espíritas, Deus condena. Todo o espiritismo, toda obra maligna não é de Deus. Digo bem claro que não é de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Jesus Cristo, Ele é santo. Jesus Cristo não tem comunhão com o que não presta. Que as pessoas aí, nos centros espíritas, elas dizem que tem Deus para enganar as pessoas. Coloca as imagens lá que tem no catolicismo, elas colocam também lá. E ali se ajoelham, faz pedido. E as pessoas sendo enganadas, mas nós estamos aqui para falar a verdade. É mentira. Nossa vida que não presta. Nós somos chamados para falar a verdade de Deus. Deus atinge, Jesus. E aquele que guarda a sua espada, ele vai pagar o preço. Então tira a sua espada e lute. Aleluia. Eu e você nós somos chamados para lutar. Aleluia. A palavra de Deus, a espada aqui, ó. O Evangelho de Deus, a salvação. Através de Deus. Glória a Deus. Imagem não salva, o Espírito não salva, ninguém salva, só que salva Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Mais Deus. uma vez, versículo 16. Professam conhecer a Deus, mas negam-no pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a sua obra. E muitos cristãos que também estão no meio da igreja, porque muitos são joios. Então é para nós entender também, estarmos atentos, observar as obras das pessoas e do meio evangélico também, para que não venhamos ser confundidos e enganados, para não deixar na doutrina de Deus e ficar na doutrina do homem, sim, a doutrina de Deus, o ensinamento de Deus. Vamos continuar aqui no livro de Tito.
capítulo 2. É só doutrina, só ensinamento para todos nós. Capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Exorta os velhos a que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé. As pessoas mais idosas, né? Nós temos aqui pessoas idosas, pessoas que temos que honrar e respeitá-las, mas às vezes precisa de ser exortadas com respeito, com educação, saber como falar com as pessoas. Ó, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Exorta os velhos a que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Vai falar agora: as mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. É ensinamento para os homens e para as mulheres. Então poderão ensinar as mulheres mais novas a amar seus maridos e filhos. Aqui tratando das que têm experiência, que são casadas e têm filhas mais novas ou filhos que querem se casar, então elas têm como ensinar para as mais novas, quando quiserem casar, honrar o esposo, honrar a esposa honrar o marido, cuidar bem, tratar bem, para que tenham uma vida até a morte, até quando Jesus lhe chamar. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém, as santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Versículo 4: Então poderão ensinar as mulheres mais novas a amar seus maridos e filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, submissas aos seus maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ensinamento. Nós sabemos que às vezes uma moça não sabe lavar nem um prato. Aí fica difícil para um jovem casar, né? Ou às vezes o rapaz não tem coragem nem de buscar uma água, antes de buscar água, né? Uma cacimba, né? Hoje, a torneira às vezes não tem nem coragem nem de abrir a torneira e pegar a água na torneira. Aí fica difícil, fica. Coisinha básica para a gente entender. Fica difícil, né? Como é que vai dar certo? Então tem que ensinar. Eu tenho aquilo ali, tem que ensinar ele. Quem tem as moças ensinar como convém. E os mais velhos ensinar os mais novos como convém, como ser um bom dono de casa ou uma boa dona de casa. Isso é culto, essa doutrina para a família, para quem nos assiste, entendam. Versículo 5: A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. É sempre explicar, esse submisso é submisso daquilo que é de Deus. Daquilo que não é de Deus, não vai obedecer. Fique bem claro, naquilo que é de Deus. Aquilo que não é de Deus, não vai obedecer. E nós sabemos que a dona de casa, a mulher ganha o marido o quê? Sem palavra, não é reclamando, não é discutindo, não é querendo gritar alto. Ora a Deus, dobra o joelho e ora. Se não agrade algo que o marido falou, o que fez, é ser estado. Ora a Deus, peça a Deus misericórdia, mas não vai querer discutir, porque perde a razão, porque a palavra de Deus, e que o homem é tratar bem a esposa, porque nós sabemos que nós temos da vida pela esposa. Então é mandamento para o homem e para a mulher. Não tem balança mais ou menos, é igual. É igual. Se fizer conforme Deus ensina, conforme o ensinamento de Deus, conforme a doutrina de Deus, dá certo. Aleluia. Porque Deus não fez para dar errado. Deus fez para dar certo. Agora somos nós que muitas das vezes não entendemos e fazemos errado. E aí pecamos, porque estamos fazendo errado. Mas se fizer conforme Deus ensina, está tudo certo. Uma família vai viver aí até quando Deus chamar os bons idosos, aí moldados, andando aí,
cabelinho branco, pode ser com uma bengala, ou um escorando no outro, e o filho vendo aqui, crescendo vendo, e alegria, né? E ter o que? Exemplo dentro de casa, né? Ensinar os mais novos como comer. Mas para isso tem que ter o que? Estar atento à palavra de Deus, é obedecer a Deus. Obedecer a Deus, se obedecer a Deus vai estar certo, agora se desobedecer está errado. Se for por nós mesmos, pela nossa querer ser bruto e ignorante, que vem quando ouvimos uma palavra que não agrada, às vezes nós já sobra aquele. Então tem que pedir a Deus, controla, se levar na palavra, e não é assim não é do meu jeito não, é do jeito de Deus. Se eu fizer do jeito de Deus dá certo, agora do meu jeito vai dar errado. Por que dá errado? A gente tem experiência, a gente sabe disso. Nós somos casados, nós sabemos disso. Temos experiência, graças a Deus, para falar sobre isso com autoridade, porque é assim. E a palavra de Deus ensinando, nós entendemos que verdadeiramente é desse jeito. Não é diferente, é assim. Versículo 6. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Palavra para os jovens. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina, mostra integridade, reverência, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então nós, irmãos, que temos aliança de Jesus, nós temos que andar na presença de Deus. É claro que falhamos, mas temos que consertar, porque nós sabemos o ensinamento de Deus, conserta enquanto é tempo. Se caiu, levanta, não fica prostrado, não, levanta. Levanta. E os jovens, aqui, mais uma vez, fala de filhos, para os pais, e os jovens, é para os pais, obedece os pais. Obedece os pais. É ensinamento aqui para toda a família, do ancião, da pessoa, do senhor, da senhora, dos filhos, vem os netos, é para toda a família o ensinamento aqui, a doutrina. Então é obedecer a Deus. Versículo 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra integridade, reverência, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Para que o adversário, porque ele já é derrotado, o adversário ele não tem poder, ele não tem força, mas ele é astucioso. E se nós falharmos, ele acha brecha e vem nos acusar. Mas se nós não dermos brecha, então ele não tem lugar, porque o lugar dele, ele tem, é nas profundezas do abismo. E ele não tem permissão de nos tocar, porque Deus não deixa. Nós temos que ter essa certeza que se nós estamos com Cristo Jesus, o adversário ele não nos toca, ele só faz aquilo que, se Deus permitir, ou então se nós der brecha para que ele venha com astúcia, para que ele venha usar de uma falha para nos acusar. Então, linguagem sã, versículo 8, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta, versículo 9. Exorta os servos a que sejam obedientes a seus senhores, sejam-lhes agradáveis em tudo, não os contradizendo. Aqui está falando de funcionários que trabalham para os outros. Tudo é ensinamento da doutrina, para que venha ser honesto, venha trabalhar direito, tenha sua carga horária de 8 horas ou 12 horas, ou até mais. Cumpra com o seu horário. Tem horário de entrar? Tem. 6 da manhã, ou às 14 horas, ou às 22 horas. Ou se entra às 6, sai às 18, ou se entra às 18, sai às 6. Conforme for a carga horária, mas você tem horário de entrada.
também tem horário de sair. É para trabalhar, fazer o serviço, faça o serviço direito. Faça o serviço corretamente. Talvez o salário não está sendo agradável, porque infelizmente muitos também usam de astúcia e aproveitam da necessidade daquele que está precisando do emprego e oferecem um baixo salário. Ou se tem a vontade de pagar um salário bom, mas ainda não tem condições. Deus está vendo, Deus sabe que a pessoa quer pagar um bom salário, mas ainda não tem condições. Então é agradável a Deus isso aí. E muitos têm condições, mas querem tirar proveito daquilo que não tem. Colocando uma carga horária mais puxada, porque a carga horária é 8 horas, você que nos assiste, é 8 horas a carga horária. Tem a hora de almoço, tá? Então, o funcionário inteira não pode estar chegando atrasado. Se precisar sair mais cedo, é conversar. Porque quando chega o final do mês, ele trabalha com o seu salário no bolso. Ele não quer o salário faltando. Não é? Ninguém quer o salário faltando. Então, o patrão também não vai querer um serviço mal feito. Ou que a pessoa chega atrasada e falta um serviço. O patrão também não quer. Então, aqui é mandamento para quem? Para o empregado, para o funcionário, cooperador, que hoje até mudaram o nome, né? Não é meu cooperador, eles mudam o nome, mas é funcionário e patrão. Então, é cada um entender a sua obrigação, cada um fazendo o que Deus manda, dá certo. Não vai dar errado. E aquele que passa do horário, nós sabemos que tem o quê? Hora extra. O patrão paga hora extra. Porque é de direito. É de direito. Porque eu já trabalhei e trabalho. Não parei de trabalhar. E nunca gostei de ficar até tarde trabalhando para ninguém. Por que é errado? E não receber por aquilo que você está fazendo. É errado. Então, se colocar alguém para trabalhar para mim, eu também tenho que entender o que Deus ensina. Faça certo. Porque se eu não quero aquilo para mim, eu não quero para os outros. Então, faça certo. Então, ó, exorta os servos a que sejam obedientes a seus senhores, sendo-lhes agradáveis em tudo, não os contradizendo, não furtando, antes mostrando perfeita lealdade, para que assim torne atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Então, ó, se nós fizermos direitinho aqui, ó, nós agradamos a Deus, porque é ensinamento de Deus para nós. E se o serviço não está bom, procure outro, mas não fique fazendo coisa errada, não. Não fique fazendo coisa errada, querendo prejudicar ninguém, não. Não está bom para você, você está vendo que não está bom, eu peço a direção de Deus, discernimento de Deus e procure outro, Deus abre outra porta. Ou então peça a Deus para que mude aquela pessoa, que Deus muda. Mas não faça coisa errada, porque se eu sei que tem que fazer o certo, eu faço o certo, eu não faço errado. Versículo 11. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. É pela graça de Deus. Então, se nós queremos ser salvos, nós temos que perseverar na caminhada, estar atento à palavra de Deus, o mandamento de Deus, o ensinamento de Deus, a doutrina de Deus, e ele vai dar certo. Como eu disse, Deus não fez para dar errado, Deus fez para dar certo. Agora cabe nós obedecer. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A todos os homens. Deus não faz exceção de pessoas. É a todos. Mas precisa de quê? Se arrepender daquilo que está fazendo errado, fazer o que é certo e passar pelo batismo. Eu friso sempre isso. Aliança com Jesus, porque sem aliança também não vai ter salvação. Pode fazer o que for. Como nós sabemos que Coríntios 3 do amor fala, se não tiver o amor,
Então, se não passar pelo batismo, também não tem salvação. É claro, exceto no último momento, né? Mas nem todos vai ter o último momento como aquele lá na cruz. Teve a oportunidade. Nem todos têm aquela oportunidade. Então, não fique falando assim, mas tem o último momento. Pode ser no último momento. Mas a pessoa não vai esperar por esse momento. A oportunidade é hoje e agora. Porque nós sabemos que o amanhã pertence a Deus. Versículo 12. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século, sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, para nós que aguardamos. E aqueles que querem ser salvos, que venham realmente crer, ter a fé e esperar no Senhor Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Fala essas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então, nós temos que, com autoridade, falar da verdade de Deus, para que ninguém venha nos desprezar. Mas para isso nós temos que estar firme na rocha, em Cristo Jesus. Nós temos que falar e fazer. Não é falar e não fazer, porque muitos estão negando com as obras. Falam, mas as obras não é o que estão falando. Então, a fé é obra, realmente crer, ter a certeza de Jesus Cristo, ensinar e doutrinar a doutrina de Deus. É Jesus Cristo que é o Salvador. Não tem salvação se não for por Jesus Cristo. Doutrina de Deus, de Jesus Cristo, doutrina santa, ensinamento santo de Deus, puro, verdadeiro, o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, para libertar, para curar e para salvar. E repito, não é só cura física, é a cura espiritual. Precisa de cura espiritual. A cura física vai estar bem, sim, fisicamente. Mas se não estiver espiritualmente bem com Deus, então vai passar, vai morrer de todo jeito. Então é espiritualmente. Amém? Como lemos aqui o versículo capítulo 3, também continua falando para nós e nos doutrinando. Mas eu agradeço a Deus a oportunidade e aos irmãos que Deus dê entendimento para todos nós, para aqueles que nos assistem, que Deus dê entendimento, para que venham entender da verdade de Deus, do amor de Deus, para que venham se consertar aqueles que precisam se consertar, aqueles que estão caídos, que venham se levantar, e entender que doutrinas de homem não salvam, doutrina de demônios não salvam, é a doutrina de Deus, de Jesus Cristo. Doutrina de Jesus Cristo, a palavra de Deus, a salvação é através do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.